Boa noite, alunos e alunas. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Nayara, coordenadora aqui do curso de jornalismo EAD da FAMESP. Junto comigo está a professora doutora Joyce Souza, professora do curso de serviço social e representando aqui também a coordenação do curso de serviço social conosco. E a gente tem o prazer hoje de receber a professora, que também é professora, professora doutora Gabriela Pedrão, que faz o trabalho na escola, numa escola social aqui de Ribeirão Preto. E veio conversar aqui com a gente sobre a temática do papel da família na escola, contando um pouco das vivências que ela tem na área. Ela é bibliotecária com uma longa trajetória, ela vai contar um pouquinho da trajetória profissional dela para vocês. E essa apresentação, essa palestra, ela faz parte das atividades promovidas pelo nosso projeto de extensão da área de educação. Então, ao longo do semestre, vocês terão várias outras palestras com outros convidados que vão ajudar, né, no aprimoramento da confecção do relatório de vocês para a entrega final do projeto de extensão. Então, é muito importante que vocês acompanhem essas palestras que a gente está oferecendo para vocês, a fim de não só fazer o projeto de extensão, mas também formar consciências críticas, formar novas percepções acerca do mundo da educação, que é um mundo tão vasto, tão diverso e tão múltiplo, né? Então, a gente tem várias perspectivas aí que a gente precisa conhecer. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a professora Joyce e, posteriormente, a gente já inicia com a palestra da Gabriela, tá bom? Sejam muito bem-vindos e boa noite a todos. Boa noite, professora Nayara. Boa noite, professora Gabriela. Estou aqui representando a professora Heloísa, que está afastada, né? Então, sou professora do curso de Serviço Social, sou assistente social. E eu acredito que hoje a gente vai ter, né, um diálogo muito profícuo com a professora Gabriela, uma temática que é tão complexa, né, de falar da participação da família no processo educacional, dessa educação formal, quais as ideias, como que isso se dá na realidade, né, numa particularidade. E eu acho que vocês têm que aproveitar essas oportunidades, né, de tirar dúvida, de compartilhar essas experiências, porque elas só nos qualificam, né? Nos qualificam enquanto profissionais aptos para, né, ir para o mercado de trabalho, mas também enquanto pessoas, né, que fazem parte dessa sociedade. E um desses complexos sociais é a escola, é a educação, né? Na verdade, é um ponto da nossa sociedade que cada vez mais a gente tem que aprimorar, discutir, debater, para que a gente não fique nessa ideia de senso comum, né? Que a gente pense criticamente, como a professora Nayara trouxe. Então, vamos aproveitar. Eu estou aqui para fazer um processo de mediação, para ir acompanhando vocês no chat, tá? E eu também já me coloco aqui à disposição, né? Em caso de dúvidas, estou aqui para auxiliar vocês nesse momento. Pessoal, lembrando só que todas as dúvidas vocês podem colocar no chat, tá? A gente vai responder à medida do possível. A professora Gabriela vai fazer um bate-papo, então sintam-se livres, a gente vai mediar. E agora eu passo a palavra para a Gabriela, fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Boa noite, professora Nayara, professora Joyce. Começo agradecendo o convite de estar com vocês essa noite. Muito obrigada. É um prazer conversar um pouco, né, sobre o trabalho em escola, especificamente em escola social, falar um pouquinho com vocês sobre realidades e sobre educação. Como a professora Nayara comentou, eu sou bibliotecária, tá, pessoal? Eu tenho doutorado em ciência da informação e hoje o que eu vou dividir, conversar um pouquinho com vocês é o contexto da escola dentro da biblioteca escolar. Então, eu acho que é importante, é interessante a gente pensar dentro e fora da sala de aula enquanto escola, né? Eu acho que para quem aqui está no curso de letras, pedagogia, vai ser muito interessante vocês pensarem também nesse aspecto, nesse lugar da biblioteca escolar que é muito parceira dos professoras e dos professores. Então, atualmente eu trabalho no Marista Escola Social, não sei quem de vocês é de Ribeirão conhece a cidade, conhece um pouco o nosso território. O Marista Escola Social, ele está no Complexo Parque Ribeirão, mais especificamente ali no Jardim Progresso. Então, é um lugar
vulnerável, nós estamos em uma comunidade periférica, então nós temos todo esse trabalho de missão marista ali, né? A missão marista a gente entende que ela está presente em locais de alta vulnerabilidade, onde os irmãos maristas entendem que, então, faz sentido e é necessário termos uma missão marista para modificar, para ter uma ação modificadora nesse espaço. Essa escola é uma escola que já tem quase 20 anos, então é interessante a gente pensar que ela está ali junto com a evolução da comunidade Parque Ribeirão, da comunidade Jardim Progresso. Então, ela vem crescendo junto com a comunidade, isso é muito importante. É uma escola muito reconhecida e muito procurada pela comunidade, para além dos nossos portões de estudantes, etc. Então, tem muitas pessoas que estão ali buscando informações, tentando entender. A gente fez um papel muito importante na comunidade na época do Covid, de dar informações corretas, de auxiliar pessoas que estavam em dúvida nessa época, né? Então, hoje o Marista se faz com uma presença muito importante na comunidade Parque Ribeirão. Nós atendemos cerca de 850 estudantes na comunidade, então a gente tem um número muito alto de atendimentos. Atendemos manhã, tarde e noite nessa escola. Atendemos ensino fundamental, anos iniciais, 1º a 5º ano. Atendemos anos finais, de 6º a 9º ano. E atendemos ensino médio, de 1º a 3º ano do ensino médio. Então, nós temos um atendimento bastante vasto, né, entendendo que era uma necessidade também do próprio local, né, de abrigar, então, mais do que só um segmento ou outro. Eu estou hoje na biblioteca, há 5 anos eu estou nessa instituição, na biblioteca escolar, trabalhando muito em parceria com os professores, com os educadores, com a nossa equipe psicossocial. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é a estrutura dessa escola, para vocês entenderem também, né? É importante a gente pensar que as escolas têm estruturas muito diversas, né? Então, cada escola tem a sua gama de profissionais, cada escola tem a sua estrutura. Uma escola particular é muito diferente de uma escola pública, que é muito diferente de uma escola social. Então, é importante a gente pensar que existe uma variedade muito grande de profissionais que estão ou não estão dentro do meio educacional. Na nossa escola, nós temos uma escola que ela tem esse privilégio, né, essa condição incrível de ter profissionais variados trabalhando nela. Então, nós temos uma equipe psicossocial com assistentes sociais, com psicólogo. Pensando que o Marista é uma escola de frente católica, nós temos também uma equipe de pastoral, que então faz esse trabalho de missão marista, esse trabalho vocacional também na escola. Então, a gente tem essa equipe pastoral que está ali muito presente. E nós temos uma equipe educacional, que aí faz parte coordenação, professores, os docentes, os articuladores, e uma equipe administrativa que dá conta disso tudo, desse universo todo, né? Então, é interessante a gente pensar, né, o que é a estrutura da escola também. Porque, às vezes, vou começar aqui já falando sobre o papel da família e tudo mais, mas eu acho que é interessante para vocês que estão nesse momento de estudo entenderem as diferentes estruturas de uma escola. Então, o Marista tem essa estrutura, né? A gente tem uma equipe administrativa muito grande, a gente tem uma equipe que envolve cozinha, envolve limpeza, envolve biblioteca, envolve manutenção, envolve jardim, que nós temos jardim lá. Então, é interessante a gente pensar também, né, nessa questão estrutural. A Carla está me perguntando o que é necessário para trabalhar em biblioteca escolar. Então, Carla, biblioteca escolar é necessário ser bibliotecária, né, antes de tudo. É uma coisa que nós não falamos muito sobre isso, né? As pessoas no meio educacional não falam muito sobre isso, mas a biblioteca escolar, ela é um espaço de garantia de direitos, de informação, de apoio aos projetos da escola. E para que esse lugar tenha toda essa condição de exercer toda essa potencialidade, a gente precisa de uma bibliotecária ou de um bibliotecário nesse espaço. Eu sou bibliotecária, formada em biblioteconomia e ciência da informação, tenho mestrado em ciência da informação, tenho doutorado em ciência da informação. Então, a gente começa dizendo sobre isso, né? Para trabalhar em bibliotecas é necessário que seja uma pessoa bibliotecária, isso é muito importante. A formação é muito importante, né? Digo isso porque hoje nós temos uma
uma situação muito triste nas escolas do estado de São Paulo, que foram o fechamento das bibliotecas e a troca de nome para salas de leitura. E isso desvincula a escola da obrigatoriedade de ter um bibliotecário nesse espaço. Então, a gente tem visto aí, nos últimos anos, um desmanche das bibliotecas em escolas públicas, em escolas de prefeitura e de estado. Essas bibliotecas foram transformadas em salas de leitura. As que sobreviveram hoje são cuidadas por professoras ou professores readaptados na orientação de uma bibliotecária que está ali na diretoria de educação, que cuida de várias escolas. Então, a gente tem, às vezes, uma bibliotecária para centenas de escolas para tentar dar uma orientação para essas professoras e professores readaptados que estão ali tentando fazer o melhor, mas a gente entende que é muito, muito necessário ter uma bibliotecária ou um bibliotecário dentro de uma escola. Eu estou vendo que tem algumas perguntas, né? Eu vou tentar bater o olho e ir respondendo conforme eu achar que faz sentido, né? Eu tenho uma pergunta aqui na escola tem pastores atuando e qual o conteúdo ministrado aos alunos? Não temos pastores atuando. O Grupo Marista é uma escola de frente católica, mas que entendemos diversidade religiosa como algo muito importante e é trabalhado. Então, nós temos uma equipe de pastoral que ela está junto com a educacional, mas nós não temos professores, padres, pastores, né, neste exercício né? Então, a gente não tem um pastor atuando como professor dando aula de ensino religioso, nenhum padre atuando como professor dando aula de ensino religioso, por exemplo, né? Não. A nossa escola entende diversidade religiosa, é uma frente católica por conta do Grupo Marista, mas não há na nossa escola nenhuma questão específica de uma religião ou outra. Há um ensino que a gente entende enquanto espiritual, né, que respeita e abrange e estuda e conversa com todas as religiões. Então, eu acho que, aí voltando um pouco, né, eu acho que é muito, muito importante, estou vendo que algumas pessoas estão perguntando aí, né, essa questão do trabalho de bibliotecária, que a Mônica está dizendo que onde ela trabalha tem uma professora que é readaptada, então isso é uma realidade, né, é uma realidade das escolas, especificamente das escolas públicas, municipais e estaduais, que a gente tem muito isso hoje da questão da readaptação e do não exercício de bibliotecárias e bibliotecários. A gente tem, eu acho que é interessante dizer que nós temos uma lei da biblioteca escolar que nós estamos tentando colocá-la em vigor há um tempo já, então essa lei ela já passou da hora de ser colocada em prática. Acho que a gente já está com uns 2 ou 3 anos, é a Lei 12.244, que, então, ela foi prorrogada até 2024, acabei de dar uma olhada só para não dizer besteira para vocês, né? Mas nós temos essa lei que, então, traz essa obrigatoriedade de toda escola ter uma biblioteca como bibliotecário, mas nós não conseguimos ainda fazer com que essa lei seja aplicada em todo o território brasileiro. Então, é uma urgência que a gente tem, né, de ter isso para a biblioteca realmente funcionar na sua potencialidade de ser uma parte, na verdade, um anexo da questão educativa, né, que ajuda, que apoia, que trabalha junto com os professores. O Paulo está me perguntando aqui como a família e a escola buscam entrar em um consenso no ensino do aluno. Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer que a gente tem família e escola tem que trabalhar em equipe, em grupo, em sintonia, né? Mas a questão eu acho que é importante a gente pensar que essa questão a questão educativa, ela é da escola, né? Eu acho que essa questão de ensino, essa questão de disciplinas, essa questão de conteúdos, ela é de responsabilidade da escola, e da família vem a responsabilidade da educação familiar, das questões de maneiras, né, éticas, enfim, morais. Isso vem da família e se encontram dentro da escola.
Então, acho que isso é importante. A gente trabalha hoje numa escola que tem muito diálogo, famílias e escola. Nós estamos sempre trabalhando em conjunto, em comunidade, mas ainda a nossa escola é uma escola que procura muito trabalhar em consenso, em grupo, em conjunto, em sintonia com família, escola e poder público, porque eu acho que isso é muito importante quando a gente está dizendo, quando a gente está falando sobre questões de vulnerabilidade, né, famílias e comunidade periférica de alta vulnerabilidade, a gente tem que também pensar no poder público, né? Porque existem questões ali que são de responsabilidade do poder público. Quando a gente fala sobre crianças que precisam de determinados atendimentos médicos, nós estamos falando sobre poder público. Essa não é uma responsabilidade da escola. Essa é uma responsabilidade do poder público que deve ser cobrada pela escola e pela família, né? Então a gente está falando sobre essa união de trabalho que ela tem que acontecer, ela precisa acontecer. Quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre as questões de escolas periféricas, escolas em situações de vulnerabilidade, escolas públicas, escolas, né, que estão nesses territórios que são fragilizados, a gente pode e deve pensar, então, na atuação do poder público junto à escola. Né? Quando a gente está falando sobre temas de inclusão, por exemplo, né, questões que a escola tem, que a escola está recebendo e está fazendo o trabalho de inclusão, mas que às vezes a gente precisa também do poder público para nos ajudar, em alguns casos de estudantes com deficiência. Então, às vezes, o poder público precisa nos auxiliar né, em algumas questões de atendimento, de bem-estar, de saúde, né? Então, é sempre importante. A Beth está me perguntando o que seria a escola marista. Então, pessoal, eu até indico para vocês depois, quando vocês, né, quando a gente finalizar aqui, procurarem até no Google o que é o Grupo Marista, né? O Grupo Marista é um grupo que hoje está presente no Brasil inteiro, mas ele é um grupo mundial. Então, nós temos presença marista em vários países do mundo. A gente tem uma presença forte na América Latina. O Grupo Marista é um grupo educacional que trabalha dentro, né, dessa missão marista que tem frente católica. Então, os colégios trabalham muito mais a frente católica, acho que do que as escolas sociais hoje em dia, tem isso um pouco mais forte. Nós somos um grupo criado por São Marcelino de Champagnat, que entendia que a educação era uma missão, e então a gente trabalha dentro dos preceitos, das ideias, né, de São Marcelino de Champagnat, que foi canonizado há um tempo atrás. Vocês podem procurar a história dele, é muito interessante, inclusive. Então, ele tinha esse sonho da educação, ele era padre, ele trabalhou em prol de crianças e adolescentes que estavam em situações vulneráveis e frágeis, né? E ele trabalhou entendendo que a educação tinha que ser para todos. E aí ele começou aí na França, a missão marista, e essa missão foi se espalhando por todo o mundo, e hoje nós estamos nessa rede de escolas, de colégios, que fazem parte, então, do grupo marista. E aí é bastante interessante, porque é o que eu estou dizendo para vocês, é um grupo, né, que ele é nacional e mundial. Então, é um grupo que tem essa conexão, que tem essa integração, que é interessante de trabalhar. Tem algumas perguntas relacionadas à biblioteca, acho super interessante, então eu vou trazer. A Thaís está me perguntando qual a porcentagem de alunos que ainda frequentam a biblioteca e que mostram interesse em ler. Então, a gente pode até, eu vou levando a nossa discussão, conforme vocês forem trazendo dúvidas, curiosidades, que eu acho que é legal, especialmente para quem é da área de educação aqui, né, para quem está cursando cursos de educação. Então, é interessante a gente trazer essa discussão de o que é a leitura dentro da escola, né, o que é, hoje em dia, qual é o trabalho que a gente tem no incentivo à leitura dentro da escola. Então, quando a gente fala sobre leitura e livros, muita gente vai falar, nossa, mas tem interesse, esses alunos leem, eles buscam biblioteca, eles buscam livros, eles buscam o objeto livro, e sim, gente, eles buscam muito, muito mesmo. Quando a gente pensa que nós estamos vivendo uma juventude que não lê, a gente está com uma ideia muito limitada e muito antiquada do que é leitura, né? Então, a gente tem, claro, que nós precisamos dizer que nós estamos num país não leitor, né? Então, o Brasil não é um país leitor. A gente vive num país em que a média de livros é de mais ou menos 3 livros por ano das pessoas que se consideram leitoras, e esses livros podem nem ter sido finalizados. Depois vocês podem procurar, o que é muito interessante, a pesquisa do livro Leitura no Brasil. Saiu uma no ano passado, tem
algumas estatísticas, alguns dados que são muito interessantes para quem é de educação e tem interesse no tema de livre leitura. Então, a gente tem essa ideia de que o jovem não lê. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta que é um pouco anterior ao jovem lê ou o jovem não lê. A gente tem que fazer a pergunta que é: o jovem tem acesso à leitura e condição de leitura? Então, acho que isso é mais importante ainda, né? Então, por que o jovem não lê? Será que é porque ele não tem interesse ou será que é porque ele não tem oportunidade de leitura? Né? Então, quando a gente pensa sobre biblioteca, é isso. Para muita gente aqui, eu posso estar falando sobre biblioteca e as pessoas podem estar pensando que, nossa, biblioteca, né? Para que isso hoje em dia? Internet, Kindle, leitores digitais, milhares de oportunidades online de informação, de conteúdos, etc. Então, para que serve uma biblioteca tão analógica, né? Então é isso, é oportunidade, né? Oportunidade e acesso livre, democrático, aberto para as pessoas ao conhecimento e à informação. Quando a gente fala de internet, não é tão óbvio assim, né? Quando a gente fala de internet em comunidades periféricas, a gente está falando sobre uma dificuldade de acesso que é muito grande. Então, não é todo mundo que tem internet da maneira que nós temos. Né? Não é todo mundo que tem internet simples, que funciona o tempo todo, como muitos de nós estamos acostumados. Então, quando a gente fala sobre biblioteca, a gente está falando sobre acesso, um acesso que às vezes é negado pela própria sociedade às comunidades periféricas. Então, é sobre isso a biblioteca, é sobre essa oportunidade. E aí, vou dar uma resposta ainda mais objetiva, né, para a Thaís aqui que me perguntou sobre a porcentagem de alunos que ainda frequentam a biblioteca. Então, Thaís, a minha resposta para você ontem mesmo eu fiz o nosso boletim mensal da biblioteca onde eu trabalho e nós emprestamos só no mês de março, 710 livros em uma escola de 800 alunos. Então, isso é o nosso empréstimo mensal. Então, a gente tem um índice de empréstimo altíssimo na escola, a gente tem um índice de leitura muito alto. Eu tenho um índice de leitores lá que eu tenho cerca de, mais ou menos, de 20 a 40 alunos que são premiados mensalmente como leitores do mês. Então, nossa escola, ela é uma escola leitora. Eu tenho uma procura muito grande na biblioteca. Os alunos de ensino fundamental, anos iniciais, eles têm agendas semanais na biblioteca, então eles têm um horário agendado toda semana que garante que as professoras de português vão ter esse espaço, esse momento para levar esses alunos na biblioteca e ter esse momento de livre leitura na biblioteca comigo, com a professora de português. Na verdade, estou dizendo professora de português, mas as pedagogas do ensino fundamental, anos iniciais, que estão, né, na função, naquele momento da aula de português. Então, elas têm esse direito garantido da aula, né, esse momento de levar na biblioteca e fazermos em conjunto atividades de leitura. Então, esses alunos estão, desde o primeiro ano, construindo um hábito de leitura, um entendimento do que é o objeto livro, eles estão construindo uma relação com a biblioteca que vai para além da Gabriela bibliotecário, né? É uma relação de liberdade de conhecimento, de responsabilidade de pegar algo que não é seu e devolver da mesma forma como foi levado, de responsabilidade de entender que às vezes um livro levado que não é tão bom vai gerar uma certa frustração porque a gente faz escolhas erradas. E isso é muito importante na infância. É muito importante a gente trabalhar a escolha errada, a gente trabalhar a questão da responsabilidade e a gente trabalhar a liberdade de escolher algo que essas crianças normalmente não têm em nenhum outro aspecto da vida. Quando a gente fala sobre biblioteca e sobre retirar um livro com 7, 8, 9 anos, nós estamos falando sobre uma livre escolha que não acontece em nenhum outro lugar. Essa criança pode escolher se ela vai aprender um conteúdo ou não na sala? Não. Ela está dentro de uma sala, dentro de um conteúdo programado, com as professoras. Então, aquele conteúdo está ali e é aquilo, é aquele conteúdo todos os dias, vamos trabalhar, vamos aprender. E é isso, né? Vai de um projeto pedagógico que já está programado para o ano. Aquela criança ela não vai dizer, eu não quero aprender somas, eu quero aprender só subtração. Isso não existe. Normalmente em casa, essa criança, ela não tem o poder de escolher, né? Eu vou escolher o que eu quero comer. Não, você vai comer o que toda a família vai comer, né? Você vai vestir as roupas que você tem para vestir. Então, esse nível de liberdade que uma criança tem na biblioteca escolar, ela não vai ter em nenhum outro lugar na vida nessa idade, que é esse poder de livre escolha. Você pode escolher o que você quiser que estiver aqui, mas se não for tão legal,
a responsabilidade também é dela. Então vem essa questão de trabalhar com frustrações, com escolhas que podem ser erradas, com a surpresa de algo que não tinha uma expectativa e foi muito melhor. Então são sentimentos que vão sendo desenvolvidos também com o auxílio da biblioteca, né, com o auxílio dessa responsabilidade de levar algo, né, todos os dias, todas as semanas para casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais perguntas, porque eu tô vendo que o chat já tá crescendo, só pra gente não ficar com perguntas muito atrasadas. Eu recebi a pergunta aqui se a escola abre porta para abordagem de ensino teólogo afro-bandista, passar sobre negros africanos e trabalho escravo. Nós trabalhamos, a gente tem um projeto da área de ciências humanas na escola, que se chama Ubuntu, que é um projeto de diversidade religiosa, onde os nossos alunos, eles são livres para escolher qualquer religião para trabalhar, para pesquisar e para se dedicar durante um período do ano. Então, esses alunos vão se dedicar ao estudo da religião que eles quiserem. E aí, é claro que os professores da matéria que nós chamamos hoje interioridades estão ali para dar suporte, dar apoio, auxiliar nessas pesquisas. Nós temos uma articulação de humanas que também está trabalhando ali e nossa equipe de pastoral que também trabalha em parceria em prol de diversidade religiosa e em prol de discutirmos justamente essa diversidade religiosa na escola, né? Pensando que nós estamos numa comunidade periférica, é importante dizer também que há muita diversidade religiosa na comunidade periférica. E essa diversidade, ela se espelha dentro da escola também. Então, ali nós temos essa diversidade que está aflorando dentro da escola, com as famílias, com os estudantes, né? Cada um ali dentro das suas crenças, das suas rotinas religiosas, e isso precisa ser conversado, precisa ser trabalhado na escola também. Então, nós trabalhamos, isso é um objetivo, né? Nossa escola é uma escola pioneira, com o Ubuntu, com esse projeto de diversidade religiosa, com esse projeto que, na verdade, eles não só estudam, mas eles propõem trabalhos, e no final do ano a gente faz como se fosse um congresso, mesmo um congresso de diversidade religiosa entre os alunos, eles vão apresentar pôsteres, trabalhos, seminários do que eles vieram trabalhando durante meses junto com os projetos de interioridade pastoral marista. Então é muito interessante, é um projeto assim incrível, riquíssimo, maravilhoso. Você vê tudo que é pensado por esses estudantes durante alguns meses e levado depois no final do ano no interioridades. O Samuel está dizendo que a leitura é muito importante para trazer conhecimento e também melhorar a escrita dos alunos. E como eu vejo a questão do não hábito de leitura nas famílias brasileiras. Então, Samuel, eu acho que é muito importante a gente sempre pensar que não é apenas um não hábito, né? A gente não pode pensar só isso. As famílias brasileiras não estão lendo, as pessoas não leem. Como eu disse, a gente dá um passo anterior para pensar por que as pessoas não estão lendo, né? Então, na maioria das vezes, nós vamos chegar no grande X da questão, que é a questão da oportunidade, né? Por que as pessoas não leem na periferia? Quantas bibliotecas públicas estão na periferia? Quão difícil é para alguém na periferia acessar uma biblioteca pública que está numa região central? Como, por exemplo, eu que estou aqui em Ribeirão Preto, nós temos uma biblioteca pública lindíssima, riquíssima, mas ela está numa região central da cidade. Quanto custa para uma família pegar um ônibus, a família inteira, sair de uma região periférica e ir a uma região central para ter acesso a essa informação, para ter acesso a essa leitura? Então, são questões que a gente precisa sempre discutir num âmbito um pouco maior. Dizer que as pessoas não leem é pouco, né? As pessoas não leem, mas por quê? Né? Onde está o problema da questão? A questão real da leitura, onde está o problema da leitura? Então, a gente sempre vai cair na questão da oportunidade, o quão longe as pessoas estão da leitura e do objeto livre. O objeto livre é um objeto caro, né? Hoje em dia não é qualquer pessoa que pode. Uma família periférica não tem condição de tirar 30, 40, 50 reais do seu orçamento mensal para comprar um livro. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão. E aí, como se trabalha isso? Com as bibliotecas escolares, principalmente. E essa é a importância de uma biblioteca escolar dentro das escolas públicas, justamente para as crianças terem a oportunidade de, logo nos seus primeiros anos escolares, terem contato com o objeto livre. E quando eu digo terem contato, eu não estou nem dizendo na questão da leitura, porque o contato, o entendimento do objeto livre, ele é anterior à leitura. Porque é isso, é essa descoberta, entender o que é esse objeto, entender do que ele trata, entender como ele tem que ser manuseado. Então, isso tudo é muito importante. É muito importante que uma criança de primeiro ano, que está ali na sua fase de alfabetização pré-silábico, entender o que para que serve isso, né? Como eu vejo, quais são os estímulos que isso me traz, como eu manuseio esse objeto, eu posso levá-lo para casa, a minha família vai ler comigo.
E aí eu acho que quando a gente faz a introdução do objeto livro e ele caminha junto com a alfabetização, e ele caminha também dentro de casa, nós vamos criando culturas de leitura, né? Nós estamos falando sobre famílias que às vezes têm mães, pais, avós, tios, né? A rede familiar que está por trás dessa criança pode ser que seja analfabeta também, mas nada nos impede de emprestar um livro imagem que não tem texto para essa família poder aproveitar, interpretar, conversar sobre aquilo. Isso é muito importante dentro dessa criação de cultura do livro. E aí sim, nós estamos falando sobre um início de hábito, né? O livro primeiro precisa rodar pelas pessoas, pelas famílias. Ele tem que se tornar um objeto comum, um objeto rotineiro, um objeto que está ali o tempo todo presente. Ele não tem que ser um objeto raro, um objeto diferenciado. De repente apareceu um livro naquela casa. Nossa, o que é isso? Nossa, de onde você tirou esse livro, menino? Por que você trouxe isso para casa? O que você vai fazer com isso aqui? Né? Então não tem que ser isso. Tem que ser um objeto comum, um objeto rotineiro. Nossa, mais um livro hoje, que legal, vamos ler junto. Poxa, filho, que livro diferente. Poxa, filha, que legal esse livro. Então a gente tem que transformar a cultura, transformar o modo como o livro é visto dentro de casa, dentro das famílias e dentro da própria escola, né? E isso só se dá com bibliotecas escolares, com bibliotecários trabalhando em bibliotecas escolares em parceria, em sintonia e junto com professoras e professores, né? Então acho que isso é muito importante. O Paulo está me perguntando se eu acho que o projeto de família na escola repercutiria em grandes metrópoles. Em todo lugar, a família tem que ser parte da escola. E a gente tem que estar junto. A família tem que ser presente. A família tem que entender o que está acontecendo com a criança ali. A família precisa estar presente. Né? A gente precisa que a família esteja ali ajudando nesse processo educativo. Né? A criança tem uma dúvida em casa, que o pai esteja ali para dizer para ela, ó, eu não sei te responder, mas amanhã a gente conversa com o professor e tenta entender qual é a sua dúvida. Né? Vamos entender o que aconteceu aqui, por que você não entendeu esse ponto, essa questão. Então, é muito necessário que a criança possa chegar em casa e falar, pai, eu já tive um conflito na escola, assim, não, filho, tá tudo bem, vamos conversar, vamos entender o que foi esse conflito, por que isso aconteceu, né? E não ficar ali naquela angústia, naquela coisa de levar o conflito para casa, voltar, a família tá distante, a família não entende o que acontece na escola, a escola não entende o que acontece dentro de casa. Então, em todo lugar isso é necessário, em todo lugar isso tem que ser, a gente tem que construir pontes, né? Tem que ser um trabalho em conjunto. Eu não sei se vocês têm muita familiaridade com a pedagogia Waldorf, mas a pedagogia Waldorf trabalha muito essa questão da comunidade familiar, né? Essa questão de estar sempre juntos. A família trabalha na escola, a família ajuda na escola, a família está presente na escola o tempo todo. A escola não é só uma escola, né? A escola é uma comunidade. E é isso que é importante, é isso que a gente traz para a nossa escola, é o que a gente tenta lá. Quando a gente está dizendo grandes metrópoles, Ribeirão é uma cidade enorme, nós temos quase 1 milhão de habitantes. Então, hoje nós somos uma cidade quase totalmente Campinas. Então, nós já somos uma grande metrópole, né? E nós estamos trabalhando em comunidade na nossa escola. A gente busca famílias. O aluno faltou demais, faltou 2, faltou 3, faltou 4, 5 vezes. A equipe psicossocial vai pegar o telefone, vamos ligar para esse aluno, vamos entender o que está acontecendo. Por que o fulano não está vindo para a escola? O que está acontecendo? Está tudo bem? Foi um problema de saúde? É uma questão, né, de locomoção? O que está acontecendo? Por que não está vindo para a escola? Nós controlamos muito, muito, muito de perto evasão escolar. Né? Então, isso é um trabalho de comunidade, é um trabalho que a escola tem que ter essa liberdade, essa proximidade com as famílias de entender. Não, mora aqui do lado, vamos lá, vamos pegar o carro e vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo nessa casa. Vamos a pé até a casa da família tal para entender o que está acontecendo. E a equipe psicossocial da nossa escola faz isso. Faz visita, bate na porta, quer entender por que não foi, por que não está indo, o que está acontecendo. Então, é importante, eu acho que isso é indiferente da escola, de uma cidade grande, de uma cidade pequena. Porque quando a gente fala de uma cidade grande também, a gente está falando de uma cidade que ela é extremamente segmentada. Então, dificilmente uma escola vai atender uma cidade toda. Ela vai atender uma comunidade, um bairro. E aí já tem toda a condição de estar próximo, né? A comunidade escolar, ela tem que estar ligada às famílias dessa comunidade, né? Senão não é comunidade, né? Se não tem ligação, não é comunidade. Então, acho que isso é muito importante. A Michelle está dizendo que é necessário haver uma parceria para que haja aprendizagem. Sim, é muito, muito necessário, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, porque já andamos bastante aqui no chat. Eu fiquei lá atrás. Estou vendo que vocês estão com algumas questões de projeto de extensão, mas vi que a professora Nayara já respondeu algumas coisas, né? Deixa eu ver se temos mais.
Ah, Nayara, que legal, obrigada. A professora Nayara colocou aqui, então, o site do Marista para vocês conhecerem, para vocês entenderem um pouco o que é, né? A Fátima está dizendo Colégio Marista, Salesiano, Agostino, tem no mundo todo, exatamente, é isso mesmo. Que legal. Olha, tem uma ex-colaboradora aqui, trabalhou 7 anos no Grupo Marista, que legal. É bacana, muito bacana. A Carla está me perguntando se o curso de auxiliar de biblioteca serve como referência para buscar vagas. Não, né? Auxiliar de biblioteca é auxiliar de biblioteca e bibliotecário é bibliotecário. Então, se a gente pensar na vaga de bibliotecário, somente quem tem ensino superior, graduação em biblioteconomia. Isso acontece nos concursos públicos, né? Então, para você prestar um concurso para bibliotecário, você tem que ter graduação em biblioteconomia, e para você assumir uma vaga de bibliotecário em uma escola, uma biblioteca escolar, tem que ter graduação em biblioteconomia também. Eu tenho, né, eu estou em uma biblioteca e tenho comigo em parceria uma auxiliar de biblioteca que trabalha comigo, porque nós trabalhamos em manhã, tarde e noite, então eu cubro 2 turnos e a auxiliar de biblioteca cobre 2 turnos. E aí sim, o curso de auxiliar também serviria, mas para especificamente a vaga de auxiliar de biblioteca. Que legal, bastante gente trabalhou no Marista, olha que legal. A Elza está dizendo também que trabalhou, que legal, bacana. Deixa eu ver se mais aqui. O Samuel está dizendo que a parceria família-escola é muito importante, a escola e a família têm que andar lado a lado. Exatamente isso, Samuel, né? A Cristina está dizendo que pensa que muitos não querem ler, tem algumas bibliotecas públicas, tem uma biblioteca perto da casa dela e está sempre vazia. Mas, Cristina, eu acho que é sempre importante a gente pensar sobre a condição desses lugares, né? A biblioteca também, em muitos momentos, ela é uma unidade de informação que está sem condições, sem verbas para ser atualizada. Então, qual é a condição da biblioteca, né? Às vezes, a biblioteca está ali precisando de uma renovação de acervo, de uma renovação de espaço, porque a gente não quer ir em lugares que não são tão legais, né? Então, tem toda essa questão, né, de trazer uns lugares mais atrativos, mais confortáveis, com acervos que sejam atrativos. Um acervo de biblioteca, ele é muito importante, pessoal, muito mesmo. O acervo, ele vai dizer respeito sobre aquela comunidade. Então, não adianta eu trazer um acervo para a biblioteca onde eu trabalho que não converse, não se encaixe com a comunidade onde eu estou trabalhando, né? Então, eu preciso entender quais são as demandas, as vontades, os interesses da minha comunidade, onde eu estou inserida ali trabalhando, para levar um acervo que eles tenham interesse, porque aí sim fica prazeroso. Então, é claro, é óbvio que vai ter quem não queira ler, né? Lógico, né? Tem quem gosta de uma coisa, tem quem gosta de outra, isso é natural. Mas eu acho que a gente partir do pressuposto que as pessoas não gostam de ler é muito forte, né? A gente tem que entender primeiro por que as pessoas não gostam, por que elas não procuram. É porque não gostam, porque não tem oportunidade, porque é difícil, é inalcançável, as pessoas nem se pensam nesse lugar. Isso é muito importante. Quando a gente fala sobre leitura e objeto livro, tem muitas pessoas que nem se entendem, nem se enxergam no lugar de leitor. Eu, leitora, jamais. Não, isso não faz sentido para mim. Eu não sou leitora, eu não gosto de ler. Mas o eu não gosto de ler, às vezes é uma resposta imediata, que a pessoa nem reflete sobre isso. Para dizer, eu não gosto de ler porque demanda tempo, porque eu preciso me concentrar, porque é difícil, porque é óbvio, ela é uma atividade, a leitura é uma atividade 100% ativa. O livro não vai fazer nada por você, a menos que você sente e o leia. Então, se a gente não sentar e ler, aquele livro vai ficar ali olhando para você e ele é um objeto intocável. Né? Ele é indecifrável, a menos que você faça esse esforço de sentar e ler. Então, não é uma atividade fácil, né? Você estar ali sozinho, em silêncio, se concentrando, não é uma atividade fácil. Ela é uma atividade que tem que ser incentivada, trabalhada, conversada, e em alguns momentos até a gente tem que trazê-la para o social, que são os clubes do livro. Então, vamos conversar sobre essa leitura juntos, né? Vamos socializar a atividade que é individual, que é muito importante também. Eu acho que são muitas as questões, né, para a gente se resumir em as pessoas gostam ou não gostam. Né? A gente tem sempre que pensar por quê, né? Por quê? E aí vocês que estão nessa fase de graduação, de estudo, o pensamento crítico ele tem que estar sempre, sempre, sempre presente em vocês. Tal coisa, mas por quê? Mas por que isso acontece dessa forma? A gente tem que se perguntar. Quem trabalha na educação tem que se perguntar, porque o nosso lugar é também um lugar de militância de direitos, né? Por que isso está acontecendo? Por que não tem uma biblioteca aqui? Não deveria ter? Por que não tem uma bibliotecária trabalhando em parceria comigo aqui, pedagoga? Isso não deveria acontecer? Então, a gente tem que fazer esse exercício de senso crítico, questionamentos, né? O tempo todo. Isso é muito, muito importante dentro da educação, porque senão não faz sentido a gente ser educador se a gente se acostuma, se a gente acha que está tudo bem, se a gente
tá ali naquele lugar e, tudo bem, é assim mesmo, né? Então não faz sentido. A educação, ela é questionadora por si só. Eu acredito que é por isso que nós nos tornamos educadores, porque nós somos questionadores, nós queremos mudar algo, que a gente tem essa ideia na vida. A Vivi está dizendo aqui que os filhos têm acesso à leitura, tem uma ótima biblioteca na escola, e ela sente que ainda precisa de mais incentivo. Pode acontecer, né? Os projetos de leitura, como eu disse, eles são muito, muito, muito importantes, né? É importante que a biblioteca tenha os seus projetos, que ela não dependa somente do professor também, né? O professor não propôs nada, então eu também não vou propor. Não é assim que funciona, né? Hoje eu tenho 3 clubes do livro na escola, na unidade que eu trabalho, no Marista Escola Social Monruy. Nós temos 3 clubes do livro com ensino médio. Eu faço um clube com cada turma do ensino médio. Então a gente está lá juntos, uma vez por semana, lendo, conversando, contextualizando obras de escolas literárias, obras que caem no vestibular. Então, muitos projetos de leitura para a gente trabalhar juntos, para a gente tentar conversar, para a gente tentar fazer com que isso aconteça de uma forma mais natural, mais tranquila. Então é isso, o incentivo ele não vai só no emprestar, esse livro leva para casa. Não, vamos ler juntos se for preciso, vamos conversar sobre essa obra, vou conversar com a professora de português, com a pedagoga da turma, vamos entender o que está acontecendo, qual que é a temática que a turma do terceiro aninho está trabalhando, vamos trabalhar junto. Então, professora, o que você está dando na sua aula de português? A gente está trabalhando listas, então vamos trabalhar um livro que traz listas, vamos trabalhar em conjunto. Então, eu acho que é isso, não é apenas o ato de emprestar e devolver. São muitas outras coisas que estão ali sendo trabalhadas o tempo todo. A gente trabalha contação de história, a gente trabalha leituras temáticas, a gente trabalha projetos. Essa semana mesmo, nós estamos fazendo a Semana do Livro, em comemoração a diversas datas literárias do mês de abril. Nós estamos fazendo caça aos personagens na escola, a gente está fazendo empréstimo às cegas, que eles pegam empréstimos, livros que estão embalados e eles não sabem que leitura que é, para a gente trabalhar também preconceito, né? Eu não gostei dessa capa, não quero levar, achei que é chato. Então, vamos emprestar sem saber, vamos fazer um empréstimo às cegas, dar uma chance para um livro que nós nunca pensamos. A gente está fazendo exposições de poesias que são criadas pelos alunos e pelas alunas da nossa escola. Então, trabalhar também essa questão da escrita, que é muito legal, porque a leitura, em algum momento, ela também pode, e em determinados momentos, ela vai virar escrita, ela vai despertar a vontade de escrever, de se manifestar, né, de falar sobre coisas que principalmente os adolescentes estão vivendo. Então, a gente tem, pelo menos uma vez por ano, um festival que a gente faz murais de poesia, que são produções dos nossos alunos e das nossas alunas. Então, isso é muito interessante. A biblioteca ela vai muito além do empréstimo, né? Ela vai muito além dos livros na estante. Ela é viva, ela movimenta, ela traz para dentro, né? Ela, de vez em quando, não cabe dentro, a gente expande para fora. Então, isso que é importante, né? Esse lugar que é um organismo vivo, que está sempre ali em movimento e movimentando ao seu redor também. A gente é movimentado pelos projetos pedagógicos, pelo currículo pedagógico de todo dia, mas a gente movimenta também, né? Então é um algo de vai e volta, que a gente vai trabalhando junto o tempo todo. A Flaviana está dizendo que acredita que é um processo, um pouco das duas coisas. Jovens que têm acesso não têm interesse nenhum. Sim, foi o que eu disse, né? A gente não controla tudo, né? A gente vai controlando controlando nada, a gente vai tentando, né, agir e modificar e ajudar e movimentar o que está no nosso alcance. Mas é claro que, gente, sempre vai ter aquele que não vai ser alcançado pela biblioteca, pela leitura. A gente vai tentar e não vai chegar. Infelizmente, a gente não atinge 100%, né? Isso é utópico, isso é um ideal, assim, que a gente sonha muito, mas é difícil. Eu tô vendo várias pessoas dizendo que os filhos pegam livros na escola toda semana. A escola da minha filha entregam na sexta para entregar na leitura, para entregar na segunda, incentivando a leitura. Que legal, que bacana. Minha filha vai à biblioteca toda semana, tá na primeira série, olha que bacana. Então, é isso, a gente tem, né? A gente tem isso de movimentar, e a gente tem lugares que oportunizam sim, né? Então é isso, vive leve para sua escola, fazer visitas semanais com a professora junto. A gente entende que o papel do professor, da professora, do educador, da educadora nesse momento é muito importante, porque quando a gente está falando do ensino fundamental, anos iniciais, a gente está falando de crianças que ainda não têm uma noção de tempo e espaço muito definida. Então, muitas crianças não sabem o que é segunda, terça, quarta. Então, é importante que isso seja mediado.
pelo corpo docente, né, pelos educadores e educadoras, que aí a professora leva junto, ela faz a mediação junto, né, vamos trabalhar em conjunto. Então, vem na biblioteca, eu acolho, eu recebo, eu indico, eu medio, e aí a professora faz a ponte entre a sala de aula e a biblioteca. Isso é muito importante nos anos iniciais, né? Eu tenho a sorte, o privilégio de ser muito parceira das professoras da escola. A gente tem um corpo docente maravilhoso, incrível, que está em sintonia comigo todos os dias. Isso é muito importante, faz muita diferença. A Rita está dizendo que é a creche que ela trabalha, as crianças levam um livro na quinta e traz na segunda, o projeto de leitura. Que bacana, que bacana. E é isso, né, gente? A Alice está me perguntando qual é o relacionamento da pedagogia com a biblioteca. Todo, né? É fundamental. É um trabalho de parceria, um trabalho de equipe, é um trabalho de tudo, assim, de ligação completa. O meu trabalho dentro da biblioteca escolar nunca vai ser completo se eu não tiver a parceria das pedagogas. E eu entendo que a educação da sala de aula, ela é importante, mas ela pode extrapolar junto com a parceria da biblioteca. Então, a gente está falando, aquela educação ali do projeto, do currículo pedagógico, ela se torna muito maçante, muito quadrada, se a gente não consegue fazer algo de diferente, modificar, trazer. Então, se estamos trabalhando conteúdo de ciências, vamos até a biblioteca procurar um livro de ciências, conversar com a bibliotecária, vamos entender o que é o corpo humano de uma outra forma, vamos procurar um atlas do corpo humano, vamos explorar esse assunto na biblioteca. Então, eu tenho projetor na biblioteca, vamos ver um filme na biblioteca que fale sobre o universo, os planetas, vamos conversar sobre essa parte de ciências, de sistema solar, vamos ver um filme, vamos ver um vídeo no YouTube na biblioteca. Então, vamos lá, eu preparo o vídeo. Então, é isso, eu acho que o relacionamento é esse. Eu estou ali para apoiar, para estar junto, para estar, né, conversar, ver quais são as dores, o que está doendo hoje na sala de aula que a professora não consegue alcançar. Professora, o que está difícil para você? Eu não estou conseguindo trabalhar tal tema porque está espinhoso. Vamos procurar um livro, vamos trabalhar junto, né? Eu posso ajudar, eu posso trazer esse tema de uma outra forma, eu posso conversar com os alunos, eu posso fazer uma contação de história nesse tema para tentar fazer a coisa ficar mais dinâmica, mais leve, mais gostosa. Então, acho que isso é muito importante, eu acho que essa é a relação. É uma relação fundamental, é uma relação de parceria, uma relação de quase irmandade que a gente tem que ter, né? E faz muita diferença. Muita diferença. Eu vejo que as crianças, quando eu não estou, né, a gente teve feriado agora, as crianças ficaram super ansiosas. Nossa, mas e aí, tia Gabi, quando a gente volta, não vai ter biblioteca essa semana? Quando a gente vai trocar livros? Então, eles esperam, né, quando a gente cria isso, quando a gente traz isso dessa forma que é leve, que é rotineira, que é comum, que faz parte da vida. Quando a gente traz dessa forma, depois elas não vão querer que isso seja tirado delas. Isso é importante, é garantia de direitos também, né? A gente está trabalhando garantia de direitos desde lá da infância. O direito garantido ao acesso democrático à informação, que é um papel da biblioteca. Isso é muito importante, né? Tô vendo que as meninas voltaram. Oi. Sim, oi. Oiê. A gente está se encaminhando já para quase uma hora de live, né? Falei muito. E assim, muitas perguntas, eu vi que o pessoal está bem animado e perguntas sobre biblioteca, sobre como vocês fazem projetos, né, para incentivar a leitura. Teve muita pergunta nesse sentido, que é muito bom, porque eu acho que sua fala rompe um pouco, né, aquela visão tradicional que a gente tem da biblioteca escolar, né, sim. Da biblioteca escolar. Então, assim, esse rompimento é muito importante, porque você acaba integrando toda a parte da comunidade em torno do como você fala, né, o objeto livro, né, que não é só ler, mas sim trazer aquilo para o cotidiano. E isso faz muita diferença, mesmo que, assim, de início possa parecer um pouco abstrato, mas conforme você vai colocando aquilo no cotidiano, vai ficando natural, né? Então, eu achei uma fala super importante essa, acho que rompe paradigmas, assim. Professora Joyce? E eu acho que tem uma coisa muito bonita, né? Porque a gente vai se encantando com a fala da professora Gabriela. Porque tem um brilho no olhar, né? Quando ela fala do livro, do trabalho, da biblioteca, e a gente percebe que existe uma paixão pelo tema, de falar por esse tema. E acaba seduzindo a gente, né? Porque você acaba falando de um parâmetro que não é só a educação formal, né? Que o livro está ali, contribuindo para esse processo de ensino e aprendizagem, mas o livro enquanto um instrumento social, né, de acesso à cultura, de acesso ao lazer, inclusive de socialização de informações sobre o que as pessoas, né, têm direitos ou não, né, e de como você
enquanto bibliotecária, vai se inserindo nesse processo, articulando ações junto com os outros profissionais. Isso é muito interessante para os alunos, para a gente começar a discutir e entender um pouco da nossa necessidade do trabalho interdisciplinar, né? Então, o que a professora, o que nós vamos propondo ao longo de várias lives dentro do projeto de extensão, é que vocês se juntem, né? Que vocês dialoguem nas mais diversas expressões, nas suas mais diversas áreas de formações, porque elas têm um ponto de congruência, né? E essa congruência, ela só faz com que vocês pensem de formas diferentes, trilhem caminhos diferentes, mas que tenham um objetivo em comum, que é pensar, né, de prestar um serviço de qualidade, né, de elevar um pouco dessa consciência senso comum que a gente ainda tem, né, sobre a educação. Então, fiquei pensando em muita coisa e falei, gente, eu nunca pensei na biblioteca enquanto esse instrumento de transformação social, no sentido, olha, quando eu levava meu livro para a escola, eu aprendi a cuidar do livro. Fiquei pensando, falei, gente, como que era tão instintivo, mas que era intencional profissionalmente, eu nunca percebi isso, né? Então, é muito interessante, professora. Fiquei encantada. Que bom, gente. Nossa, eu fico muito, muito, muito feliz. Eu vi que tem muitas, muitas perguntas aqui que a gente vai acabar não conseguindo, né? E aí, a última que eu só queria trazer, assim, que era, né, até o nosso tema principal, da questão da família, eu vi aqui que tem duas perguntas perguntando sobre incentivo das famílias, se a gente faz atividades extracurriculares com famílias, e sim, nós fazemos. Nós temos sábados das famílias, lá na escola, que a gente recebe. E aí a gente faz café da manhã em conjunto, a gente traz atividades, a biblioteca participa, então as famílias estão circulando ali também. A gente traz exposições na biblioteca, para as famílias também. A nossa biblioteca é aberta à comunidade, escolar e não escolar, então eu funciono também como uma biblioteca de comunidade. As pessoas podem buscar, estar ali naquele espaço, desde que cadastrados, né? E teve uma pergunta que eu achei muito interessante, que é sobre a questão de mãe, pai, como a gente trabalha essas datas festivas, né? Então, nós trabalhamos como dias de família, né? A gente trabalha hoje, a gente entende que as famílias, elas são muito diversas. Nós temos famílias que são mãe, pai, tem famílias que tem só o pai, só a mãe, só a avó, só a tia, só uma pessoa que é amiga de infância, que está ali junto. Então, especialmente na periferia, a gente tem estruturas muito diversas, familiares. Então, nós trabalhamos dias de família, né? Entendendo que o responsável, a responsável, pode variar muito. Então, a gente procura sempre trabalhar dessa forma para abranger o máximo possível e não excluir ninguém nesses dias festivos. Então, assim, quando a gente tem sábados da família, só meu irmão pode vir. Ótimo, venha, tudo bem. Eu quero ir sozinho, porque eu quero participar, tudo bem, venha. Né? Então, a gente acolhe a família ou a manifestação dos estudantes da forma que eles preferem. Um estudante de terceiro ano do médio dificilmente quer levar a família. Eles querem ir sozinhos, eles têm uma outra dinâmica, a gente acolhe também. Então, acho que é isso, é entender quais são as dinâmicas que são mais presentes dentro da instituição. Ai, muito legal. Gente, eu quis trazer o trabalho da Gabriela aqui, eu acompanho ela há 5 anos já, ela é uma amiga pessoal minha, e assim, eu sempre fiquei muito encantada com os trabalhos que ela realiza dentro do Marista, porque por eu ter essa aproximação, eu consigo acompanhar de perto, ela me conta, a gente acompanha nas redes sociais, e sempre foi muito lindo, assim. E quando eu fiz o convite para ela, foi realmente pensando em trazer essa perspectiva da comunidade, né? Porque se a gente pensa numa escola que é voltada para a comunidade em vulnerabilidade, né? E é um trabalho maravilhoso que eles fazem, não só a parte de beca, mas no que a Gabi falou de ir lá e saber por que o aluno não está indo, né? Porque às vezes a evasão escolar não é só porque o aluno não quis ir na escola, tem algo por trás, né? Tem algo mais pesado por trás, né? Isso é investigado. Então, esse trabalho é muito lindo e mostra que nós, enquanto brasileiros que somos, estando em um país como o Brasil, a gente tem projetos sociais lindos, tem projetos como o do Marista que são maravilhosos e que fazem toda a diferença assim na vida de crianças e adolescentes. Então, isso é muito bonito. Só tenho a agradecer a presença da Gabriela por ter topado o convite, por ter feito essa fala muito enriquecedora. A professora Joyce também pela participação. Ela até comentou que estava sendo uma delícia ouvir a Gabriela falando. Então, é muito bom. E eu também agradeço a presença de todos os alunos e alunas que acompanharam aqui até
9h30 da noite, né? Ficando ativos aqui, participando. Bem, vou fazendo a finalização com os meus agradecimentos, passo a palavra para a professora Joyce e, finalmente, para a Gabriela também, para a gente agradecer. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu já falei bastante, né? Porque foi uma delícia de fala, uma delícia de palestra. Não foi uma palestra monólogo, né? Então, essa interação foi linda. Eu acho que isso traz uma outra dimensão para o processo educativo, essa forma de palestra tão aberta, né? Livre mesmo, como uma roda de conversa. E como que isso nos fez crescer profissionalmente e aprender muito com você. Então, é só agradecer mesmo. Muito obrigada, tanto às professoras, né? Professora Nayara, professora Gabriela, e também aos alunos e alunas que ficaram com a gente, né? Até essa hora. Pessoal, só agradecer. Muito obrigada pelo convite, professora Nayara. Muito obrigada, estou muito feliz, muito disponível para quem quiser depois, né? Tiver dúvidas, quiser perguntar mais alguma coisa. A professora Nayara tem meu e-mail. Pode passar à vontade, o que puder ajudar, eu estou disponível para vocês. Muito obrigada, professora Joyce. Obrigada, né, pelo convite por estar aqui. É sempre uma delícia conversar um pouco e poder levar um pouquinho da realidade da biblioteca escolar para mais pessoas. Muito obrigada, gente, pela presença aqui e pela participação super ativa de vocês. Foi muito legal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.